Olá, boa tarde. Alô? Alô? Oi, Ana, tá ouvindo? Oi, boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Tudo, boa noite. Alô, Bruno, tudo bem? Olá, Ana. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa Boa tarde. tarde. Uhum. Ei, você dá um jeito aqui nessa câmara. Ana, você que é a moderadora, certo? Exato. Eu vou só dar um jeito na câmara. Dê-me Eu só também tô com alguns probleminhas técnicos aqui para ajudar pouquinho. você. Exato. Um segundo também. Boa tarde, pessoal. Boa noite, Alfredo. Tudo bem? Tudo bem, e Boa tarde, vocês? Alfredo. Obrigada. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe. Gente, aproveitando que vocês, quem já entrou, eu vou ser o líder da sessão, vou estar a serviço aí da Ana, que vai ser a moderadora da discussão. Eu vou botar um link aqui para vocês no chat, que é um link para vocês avaliarem a sessão, tá?
no final dela. Eu vou mandar agora no início, depois eu vou mandar novamente no final da sessão. Vou lembrar vocês mais uma vez. Mas esse vai ser o link para vocês fazerem a avaliação depois. Ana, como que você vai querer prosseguir em relação às apresentações? Pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem 3 artigos para apresentação. 2 deles eu tenho acesso ao vídeo e um deles eu não tenho acesso ao vídeo. Tá mudo. Tá mudo seu microfone. Não, ainda está desativado. Não. Dá para ver que o próprio sistema, ele não está Perdão, Rodrigo. Eu não estava Agora foi. olhando para a tela, não dei conta que estava sem som, peço perdão. Eu disse que podemos começar com os vídeos, os 2 vídeos que temos, e no final fazemos aquela apresentação que não tem vídeo. Podemos fazer assim, não é? Perfeito. Você quer começar por algum vídeo ou pode ser em qualquer ordem? Qualquer um. Tá, perfeito. A gente já está no horário de iniciar a sessão. Tem mais alguém que a gente precisa aguardar ou a gente já pode dar prosseguimento para o primeiro vídeo? Acho que está todo mundo, não é? Uhum. Perfeito. Vou compartilhar aqui minha tela, então, para a gente passar o primeiro vídeo aqui da sessão. Eu vou só pedir para vocês me confirmarem. Eu estou compartilhando aqui com som e aí vocês me confirmem se estão ouvindo direito. Se não, é só levantar a mão que eu pauso o vídeo e a gente verifica o que está acontecendo. Maravilha. Então, eu vou dar o play na primeira apresentação. Olá, eu sou a Júlia Tontini, sou doutoranda em Administração na Universidade Federal de Santa Maria e, juntamente com os meus colegas e professores, realizamos o trabalho, o estudo que tem por título Estilo Gerencial e Oportunidades de Aprendizagem, Prioridades a partir da perspectiva de empresários juniores do Rio Grande do Sul. Então, fazendo uma breve apresentação do nosso trabalho, estudamos a relação entre liderança e oportunidades de aprendizagem dentro do contexto das empresas juniores, que são empresas sem fins lucrativos formadas por estudantes de um determinado curso de uma instituição de ensino. Então, dentro desse ambiente organizacional, é extremamente essencial a liderança, que está voltada ao conjunto de comportamentos que vão possibilitar esse líder, esse gestor, influenciar a sua equipe. Além disso, o conhecimento e as informações, elas são extremamente essenciais, então voltados para a aprendizagem organizacional. Dentro do contexto das empresas juniores, esse conhecimento e essa criação e retenção de informações, ela é desenvolvida a partir da prática que eles desempenham dentro dessas empresas. Os autores vêm destacando que existe, então, uma relação entre o estilo gerencial e a oportunidade de aprendizagem organizacional. No sentido que o líder ele vai buscar criar e desenvolver esse ambiente de aprendizagem. Por conta disso, desta relação existente, e também em busca de compreender os fatores mais relevantes sobre o estilo gerencial e oportunidades de aprendizagem dentro do cenário das empresas juniores, que se desenvolveu esse estudo. Então, o objetivo ele está relacionado a elencar essas prioridades referentes ao estilo gerencial e oportunidades de aprendizagem nas organizações, segundo a perspectiva dos empresários juniores do Rio Grande do Sul. A revisão da literatura conta, então, com o estilo gerencial e oportunidades de aprendizagem. Dentro do estilo gerencial, destacando principalmente a escala desenvolvida e validada por Mello, 2004, a escala de avaliação de estilo gerencial, que busca mensurar o grau que os líderes e os funcionários eles manifestam determinados fatores do estilo gerencial, divididos pelos fatores denominados tarefa, relacionamento e situacional, e essa escala é formada por 19 itens. Tem-se também a escala desenvolvida por Mourão e outros da oportunidade de aprendizagem, que busca, então, essa aprendizagem, ela vai contribuir para a realização das atividades pelos funcionários, e diferentes metodologias existem para proporcionar esse processo de aprendizagem. E aí, para medir essa oportunidade de aprendizagem dentro do ambiente organizacional,
existe uma escala validada, verificando a percepção dessas oportunidades, tanto formal quanto informal, que os funcionários apresentam nas suas atividades. Essa escala é dividida em 13 variáveis, de acordo com o subsistema de treinamento e desenvolvimento, análise de necessidade de treinamento, planejamento, execução e validação. Para o alcance do objetivo do estudo, então, realizou-se uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, com os estudantes que atuam nas empresas juniores, situadas aí no estado do Rio Grande do Sul. A amostra contou com 120 empresários juniores, foi não probabilística e por acessibilidade, e os dados foram coletados por meio de um survey, um questionário, utilizando formulários online do Google, com a escala, então, de avaliação dos estilos gerenciais de 19 itens e a escala de percepção de oportunidades de aprendizagem nas organizações de 13 itens. Foi empregado, então, para análise dos dados, o método Analytic Arc Process, o AHP, que ele vai buscar, então, elencar as variáveis mais priorizadas, né, por meio de ações ordenadas que fazem parte do conjunto do processo de decisão. Esse método ele vai buscar, então, oferecer uma dimensão da importância relativa que se revela em unidades de dominância, destacando, então, o julgamento por meio de comparações. Além disso, então, a partir do objetivo central, é desenvolvido um ranking das alternativas a partir dos critérios e subcritérios analisados a partir da percepção do julgador. Como resultados, então, foi possível destacar o perfil dos respondentes e identificar os critérios e subcritérios priorizados por esses empresários juniores. Então, elencou-se os graus de prioridades das variáveis analisadas, visando destacar as mais priorizadas e as menos priorizadas. Esse método, ele compreendeu essa modelagem à média dos construtos e variáveis que foram respondidas no questionário por esses empresários. Então, os critérios e subcritérios mais priorizados foram, em relação aos critérios, então, relacionamento e situacional. O relacionamento, então, que as empresas juniores, elas priorizam essa relação entre o líder e a equipe, caracterizado por amizade, confiança e respeito, e o situacional ligado com as habilidades que o líder apresenta no meio do seu ambiente de trabalho. Então, esse gestor, esse líder, busca ser flexível com os motivos e as necessidades que a sua equipe apresenta. Aqui é possível visualizar o resultado com o peso global, tanto dos critérios quanto dos subcritérios, e aí sim, então, visualizar quais são as prioridades elencadas. Além disso, com relação aos subcritérios, então, o mais priorizado, ele pertence ao construto situacional, que aborda a ideia do seu gerente imediato dar maior liberdade ou não ao membro, dependendo da sua competência para realizar a tarefa. Então, dentro das empresas juniores, os gestores, eles buscam oferecer essa liberdade para que os colaboradores, eles desenvolvam as suas atividades com maior eficiência. Por outro lado, também foi possível visualizar os critérios menos priorizados, como um deles, que foi a oportunidade de aprendizagem nas organizações, que se refere a preparar o membro para exercer atividades mais complexas e de maior responsabilidade. Então, esse foi o menos priorizado por esses respondentes. Além disso, o método ele também fornece os índices de consistência desses critérios e subcritérios. Então, ele se apresentou consistente de acordo com a literatura. E por conta disso, foi possível, então, visualizar essas prioridades referentes ao estilo gerencial e oportunidades de aprendizagens dos empresários juniores. E essas análises, esses resultados, eles vão auxiliar na tomada de decisão desses empresários, porque é possível, então, incorporar algumas práticas para fortalecer essas habilidades, tanto que são mais priorizadas e especialmente aquelas que são pouco exploradas, como ampliar as oportunidades de aprendizagem nessas organizações, como foi destacado também dentro do subcritério menos priorizado. A principal limitação dessa pesquisa, então, reside na realidade do contexto das empresas juniores do Rio Grande do Sul,
E aí sugere-se como pesquisas futuras do desenvolvimento de modelagem que analisa as empresas juniores localizadas em outras regiões, o que possa se fazer algumas comparações. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção. Perfeito, gente. Então a gente finalizou aqui a primeira apresentação. Ana, quer fazer algum comentário ou já quer que eu Não, faça? só Dirige a agradecer. próxima. Obrigada, Rodrigo. Vou dar compartilhando então aqui a próxima apresentação. A forma como os indivíduos se relacionam com suas finanças tem se transformado ao longo dos últimos anos. O advento das fintechs e a digitalização de serviços financeiros constituem notórios desdobramentos de uma ágil e profunda revolução digital que tem impactado os mais diversos agentes da sociedade. Movimento este que foi intensificado com a pandemia do coronavírus. Por sua vez, o alto volume de informações às quais os indivíduos estão expostos diariamente reforça que a tomada de decisões conscientes e a prevenção de fraudes financeiras constituem grandes desafios. Nesse contexto, o planejamento e implementação de estratégias nacionais voltadas à promoção da educação financeira tem se apresentado como uma pauta de expressiva relevância entre diversos países ao redor do mundo, que o reconhecem como um importante fator para o desenvolvimento socioeconômico. É nesse cenário em que se percebe a importância da alfabetização financeira, contemplando as dimensões do conhecimento, atitudes e comportamentos financeiros como pilares para a mensuração do grau de proficiência financeira, segundo autores como Anne Caroline Potrick, uma vez que consumidores mais conscientes tendem a demandar produtos que melhor se encaixam em seus objetivos, de maneira sustentável e que não comprometam o orçamento, reduzindo a inadimplência da sociedade e o risco dos mercados de crédito. Assim, com o intuito de promover o aperfeiçoamento das atitudes financeiras, o Serviço de Orientação Financeira, o SOF, foi instituído em 2015, oferecendo consultoria financeira gratuita, imparcial e personalizada. Tudo isso por meio de alunos da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, que são treinados nos principais tópicos demandados pelos clientes, como quitação de dívidas, organização do orçamento doméstico, investimentos em renda fixa, planejamento para aquisição de bens duráveis e imóveis e previdência privada e aposentadoria. Entretanto, diagnosticou-se que é necessário um alinhamento com a literatura a respeito da alfabetização financeira, abordando também os construtos de conhecimentos e comportamentos financeiros. Então, sabendo dessa necessidade do SOF em se aproximar mais da literatura, tanto econômica quanto pedagógica, em 2021 a gente inicia a Jornada Soft. A Jornada Soft ela é uma trilha de aprendizagem gamificada que busca trazer o conhecimento financeiro para os interessados de uma maneira um pouco mais aprofundada, mas ao mesmo tempo simples. O conteúdo que é servido remotamente é dividido entre 4 módulos. O primeiro módulo é o módulo de habilidade financeira e psicologia econômica. O segundo módulo é o módulo de planejamento financeiro e orçamento familiar. O terceiro módulo é o módulo de estratégias e investimento. E o quarto módulo é um módulo sobre crédito sustentável, que abarca aí riscos e endividamento também. Em 2023, em 2022, a gente também criou o programa de acompanhamento, que busca desenvolver nos seus clientes um conhecimento maior a respeito dos seus comportamentos financeiros, uma consciência a respeito dos seus comportamentos, para que no longo prazo, seja durante o programa de acompanhamento ou depois de sua finalização, o cliente tenha uma segurança ou sinta-se mais seguro em realizar as decisões que concernem o ambiente financeiro, né? E isso é feito muito através da tutoria do consultor financeiro, através do acompanhamento, da análise constante dos dados que o cliente dispõe e apresenta para o consultor, e também pelo incentivo que o consultor dá para esse cliente. Então, aí a partir de 2022 que o SOF começa a atuar nos 3 construtos da orientação, da alfabetização financeira. Agora sobre os resultados obtidos. Em relação ao construto de conhecimento financeiro, a Jornada Soft teve cerca de 1.300 inscritos no total das suas 2 edições,
que obteve um índice médio de satisfação superior a 92% de aprovação. Nós encontramos evidências empíricas da evolução no conhecimento financeiro dos alunos, os quais acertaram, em média, 10% a mais de questões após o treinamento. Além disso, também encontramos um efeito positivo do uso da gamificação na permanência e satisfação dos alunos. No que diz respeito ao construto de atitudes financeiras, as orientações financeiras beneficiaram mais de 200 clientes em 2023, que, devido ao modelo online oferecido, tem cada vez mais interessados fora dos limites da cidade universitária. Além disso, o índice de desistências tem se reduzido devido a melhorias no processo de confirmação de agendamentos. Por fim, o Programa de Acompanhamento Financeiro do SOF já atendeu mais de 30 clientes, dos quais 18 ainda estão em atendimento. O programa vem obtendo resultados satisfatórios quanto ao seu impacto positivo no comportamento financeiro dos clientes. Então, a metodologia SOFT, ela busca conectar essas iniciativas práticas do SOF com o próprio ambiente acadêmico, que é onde a gente está inserido, né? Então, a gente pretende fazer isso contribuindo com as evidências empíricas, coletadas através dos questionários psicométricos que a gente aplica durante todos os processos, todos os procedimentos de atendimento do SOF, então, na orientação financeira, na jornada soft e no programa de acompanhamento são aplicados questionários psicométricos, então, a partir da coleta desses dados, a gente pretende contribuir aí com as evidências empíricas, mas também pelas análises que a gente faz desses dados, pela tabulação que a gente faz desses dados, né? Tanto qualitativa quanto quantitativamente, né? A gente também pretende contribuir com um nível de proficiência em finanças a nível nacional, através das nossas consultorias financeiras, mas também, principalmente, pelo desenvolvimento dos nossos alunos de graduação e pelas publicações que a gente faz nas mídias sociais, né? Então, os nossos alunos de graduação, que são voluntários e estagiários, eles têm esse desenvolvimento através dos treinamentos, das consultorias financeiras, da revisão do material de curadoria, da produção também de materiais, tanto de artigos, quanto a própria produção de materiais de educação financeira, como textos e outros, e também, assim, a gente conseguir abranger esse assunto para as mídias sociais de uma maneira mais simplificada, para conseguir aí abranger um público um pouco maior e também trazer conteúdos de rápida absorção. Perfeito. Agora vai ser a última apresentação. Uhum. Quem que vai apresentar pelo grupo vai compartilhar a tela da Evaluation of the Organizational Learning Model in Financial Institutions, Case Study. Dos autores... Deixa eu ver aqui. Sim, os autores. Ingrid Reis, não? Quem é a pessoa responsável por esse artigo? Ela não está aqui. Evaluation of the Organizational Learning Model. Eu abri o artigo aqui, não tem exatamente os autores no artigo. Mas lá na lista dos artigos da sessão tem Ingrid Reis, não é? Sim, deixa eu verificar aqui para gente. A Ingrid, a Jenny, o Júlio e a Maria, exatamente. Ingrid, Júlio e a Maria. Eu acho que nenhum deles estão aqui. A Júlia, né? Júlia não. Não, é Júlio. A Júlia é de outro trabalho. A Júlia é do trabalho que já foi apresentado. Professor, então a gente está sem um representante desse artigo. Agora, então, é seu momento para decidir como você quer prosseguir. Bem, acho que assim podemos prosseguir para o debate, não é? Uma vez que a pessoa não está. Perfeito. Tanto que também não tinha vídeo, não é? Exato. Ok,
Boa tarde para todo mundo, boa noite para mim, que estou em Angola. Eu sou da Universidade Católica de Angola, sou portuguesa, mas vivo em Angola há alguns anos. Desculpem, o meu telefone, estava a tirar o som. Pronto, eu tenho trabalhado um pouquinho com a Patrícia, e hoje vamos entrar aqui nesta roda, neste debate com essas duas comunicações. A primeira que foi apresentada pela Júlia Tontini, não é? O estilo gerencial e as oportunidades de aprendizagem, e depois a metodologia soft na busca pela alfabetização financeira no Brasil. Ficámos com a terceira apresentação por fazer, e eu acho que talvez, não sei como preferem fazer, Patrícia e Rodrigo, mas acho que eu posso se calhar fazer algumas observações e apenas 2, 3 perguntas, e deixar também a discussão entre os pares, não é? Pronto, eu Boa gostei tarde a muito. todos. Acho que fica ótimo, professora Ana, né, que está aí moderando a sessão. Uma satisfação tê-la conosco, só para reforçar, a professora Ana, então, compõe a nossa equipe de liderança do tema de gestão de pessoas nos artigos tecnológicos, né? E me parece que fica muito bem encaminhado assim, Ana. Okay. Obrigada, professora Patrícia. Então, vamos dar a continuidade, e eu começaria por fazer algumas observações na primeira comunicação. Para mim, tudo aquilo que tem a ver com liderança é logo interessante, não é? Necessariamente. E o tema da aprendizagem, bastante, porque o treinamento e o desenvolvimento, para mim, são as áreas que mais tenho trabalhado e que mais gosto na área de gestão de pessoas. Então, dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho também. E gostava de colocar aqui... houve no slide estava qualquer coisa que dizia, não sei se era na questão, que dizia de que forma é que o gestor, na definição de liderança, assim, na definição de liderança, falava, era qualquer coisa que dizia que a capacidade do gestor influenciar a sua equipe. Eu fiquei com esta questão de saber, quer dizer, gestor nem sempre necessariamente é líder, não é? E como colocaram ali a palavra gestor na definição de liderança, eu fiquei um pouco inquieta. Gostava de perceber porque é que colocaram a palavra gestor na definição e qual foi, na verdade, o autor que foram buscar para esta definição, não é? Depois, para mim não ficou muito claro, quando vocês falam do estilo gerencial, eu não sei se todo mundo está entendendo aquilo que eu estou a falar, porque, sim? É que a internet hoje tem estado complicada aqui em Luanda. Pronto. Pronto, o estilo gerencial, o vosso modelo que adotaram no questionário, eu fiquei sem perceber se ele vinha daquele modelo do Blake e do Monton, porque depois falam do foco na tarefa, no foco nas relações, mas falam também de contingencial, não é? Das 3 dimensões do questionário. Gostava de entender um pouco melhor o modelo teórico que usaram, tá? Depois, nos critérios de inclusão da amostra, falaram em empresários júniores, não é? E isto coloca-me uma questão que é, por um lado, quais foram os critérios de inclusão, Júlia, e por outro lado, sobre a questão de terem usado self-report, porque, pelo que percebi, eram os próprios gestores, não é? E o próprio gestor aqui ia avaliar o seu estilo de liderança, ou melhor, qual era o foco o estilo gerencial e qual eram as oportunidades de aprendizagem que ele eventualmente facilitaria ou não aos seus subordinados, não é? E eu me coloco aqui a questão sobre as limitações do self-report, não é? Por último, acho que é a quarta questão que eu gostava de... Acho que já são muitas, não é? Mas pronto, são tranquilas, parece-me. Falaram na variável menos priorizada, que tinha a ver com a aprendizagem, não é? A mais priorizada tinha a ver com a liberdade de... como é que o gestor usava a questão de dar liberdade em função da pessoa ter ou não competência, não é? Esse era mais elevado. E depois o mais baixo tinha a ver com as oportunidades de aprendizagem, se bem me recordo. Eu gostava que explicassem, Júlia, porque é mais baixo. Talvez possamos começar por discutir este artigo, a professora Patrícia,
Parece-lhe bem, sim? E Muito depois eu bem, acho que sim. Uhum. Se todos os presentes também estiverem de acordo, a gente pode, quem sabe, fazer, né, uma interlocução com essas questões que a professora Ana já coloca, e vamos ver também depois se os colegas têm outras questões, e a gente segue o bom debate aqui. Ok. Pode ser sim, boa tarde. Oi, Júlia, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que só vou pedir para a gente ir indo por partes, quem sabe eu já esqueci de algumas perguntas, né? Eu também falei. Mas, Júlia, ah, desculpa, deixa eu aproveitar, assim, porque eu acho que uma das questões que a professora Ana traz, né, eu também acho interessante, e seria uma pergunta que eu faria, assim, qual a distinção que vocês utilizaram, se utilizaram, entre a concepção de liderança líder e a concepção de gerente gestor, se isso foi considerado ao longo do trabalho, ou se não se deteram nessa especificação. Acho que é isso, né, Ana? Exato, sim. sim, até para comentar assim que eu, na verdade, sou de outra linha de pesquisa, eu sou da linha de Tecnologia da Informação e Decisão, e aí eu foco mais ali na parte do HP, sabe? E aí os meus colegas, que até infelizmente eles não puderam estar presentes aqui, daí tem alguns que são realmente da área de gestão de pessoas e conhecem mais o tema, assim. Então, algumas coisas até pode ser que eu não consiga responder totalmente de acordo com a teoria, assim, né? Mas Não, e é um até ter... bate-papo, né, Júlia? Não, Júlia, não é Sim, uma banca, mas esses são Exato. fatores que a gente, lendo o trabalho de vocês, consegue entender que poderia ser uma oportunidade de. Esse é um tema, né, uma provocação que a professora Ana traz, que me parece que pode ser bem interessante, assim, né, a gente fazer essas distinções e até mesmo situar qual o posicionamento que se assume, né. Pelo questionário que foi utilizado, oi, Júlia, estava comentando aqui, que pelo questionário que Oi. vocês utilizaram e tendo foco até nessas questões mais gerenciais, a gente até entende, assim, que, bom, tem muito a ver com esse lugar mais de gestão mesmo, né? Enfim, estava comentando aqui enquanto tu restituiu o teu sinal. sim, desculpa, minha internet tá... não sei se é o meu computador ou a internet até que tá fazendo ele cair. Mas, Só com você que certeza... caiu, não, Júlia. Hã? Não foi só você que caiu, não. Ah, tá. Eu E caí, eu eu acho que é o Alfredo percebi também. que eu percebi que nas outras eu tava no mini curso, numa oficina também aconteceu isso. Pode ser que seja muito, né? Mas eu acho bem interessante, assim, vou fazer todos os apontamentos, né, realmente para a gente discutir até entre os colegas depois para melhorar o trabalho. Mas achei bem interessante, assim, o questionamento, e até a gente coloca no artigo, assim, que a gente utiliza ali a liderança e a gerência como sinônimos, assim, no sentido de que o gerente, ele busca, né, ou ele tem essa função, de liderança, nesse sentido que a gente traz ali. Mas realmente, assim, é algo que poderia. Eu não sei, eu até trouxe, se eu não me engano, a gente trouxe o Melo, né? Ele aponta, né, nesse sentido, mas também é algo que eu possa verificar melhor, né? Porque realmente, assim, existe essa diferença, assim, entre os conceitos, né? Uhum. E Exato, me sim. parece que o questionário que vocês utilizaram, ele acaba redirecionando muito para essa questão que é do domínio de competências na gestão, não apenas de liderança, né? Desculpa, Isso, Ana. mas nesse sentido, eu acabei não escutando antes quando você fez esses comentários, mas ele traz nesse sentido e ele aponta que ele traz, né, o gerente, gestor e líder como sinônimos, assim, né? Então, é mais nesse viés, assim, o questionário. Licença, Mas, gente, eu queria fazer um comentário sobre essa questão do claro. questionário. É,
A minha pesquisa, a minha área é de gestão de pessoas, focada na avaliação psicológica e como que ela se reverte em predição de performance. Então, tem um intercâmbio muito grande com o uso de testes psicológicos e psicométricos e como eles se relacionam com pesquisa. Eu vi que é um artigo brasileiro e é um artigo de 2004. E no contexto de testes psicológicos e o nível de profundidade que a gente tem dos conceitos psicológicos e como eles efetivamente estão relacionados à validade preditiva, ou seja, como eles efetivamente estão relacionados a um acontecimento real, avançou muito a partir de 2007. E esse avanço se deu principalmente através de pesquisas em revistas dos Estados Unidos. O Brasil ainda não é um movimento muito forte nesse sentido, principalmente pelo que eu vejo no Journal of Applied Psychology. É uma revista que pode ser bem interessante vocês darem uma pesquisada. Ela não fala só sobre testes psicométricos, mas ela aborda esse tema de uma forma ampla, então vocês podem achar artigos-chave que vão nortear vocês talvez para algum outro artigo. Eu não conheço a escala, então eu não posso fazer críticas específicas sobre se a escala tem essa validade preditiva ou não, mas eu acho que existe uma grande oportunidade, se vocês acharem interessante, de trazer uma robustez metodológica muito maior, vocês trazendo um pouco dos aspectos das novas tendências dentro da psicologia organizacional. Então, termos que eu acho que valeria ressaltar, mesmo até se vocês não optarem por mudar, mas trazer um pouco de mais robustez metodológica para contextualizar a escala que vocês usaram nesse novo contexto que a gente tem, seria pesquisar sobre a escala de personalidade Big Então talvez um ou dois parágrafos na parte de metodologia, pegando algo bem atual do Big Five e comparando com a pesquisa que vocês falaram, eu acho que vai ser muito legal e vai trazer com mais clareza as vantagens do método que vocês usaram e também as limitações dos métodos que vocês usaram. Então, essa seria a minha recomendação. De toda forma, acho que é mesmo importante, do ponto de vista conceitual, fazer essa diferenciação, porque liderança e gestão não são a mesma coisa. E quando falamos, tudo bem que é um modelo de liderança, estilo gerencial, mas o próprio modelo original do Blake e do Moulton é um modelo de liderança. E convém diferenciar de facto, não é? Porque, como falou a professora Patrícia, no momento que um periódico avalia este artigo, uma das primeiras avaliações que ele faz é do enquadramento teórico, não é? Agora, isto que falou o Rodrigo, eu fico a pensar se isso tiver relevância para os objetivos da pesquisa, tudo bem, não é? Porque depois, como está a falar de estilo gerencial e oportunidades de aprendizagem, convém ver se isso tem relevância ou não para o vosso estudo. Júlia. Sim. Uhum. Sim, mas eu acredito que tem, assim, até por conta, né? Acredito que mesmo que a gente utilizou, a gente também ficou, né, com esses receios sobre a optar por utilizar a escala, né? Então, eu acredito que seja interessante, sim, vou levar para o grupo, né? Porque, de facto, sendo um modelo de liderança que é contingencial, ele não depende tanto das características de personalidade do líder, mas das características dos subordinados. Isto é, eu posso ter que adequar o meu estilo de liderança ao subordinado que tenho à minha frente, se ele é mais ou menos maduro, e a maturidade depende da competência e da motivação. Tudo bem que a personalidade dele pode influenciar, mas aí vai depender mais da maturidade dos liderados. Pronto, estou só a lançar aqui alguma discussão, não é? Oi, que boa discussão, tá no colo da Júlia aí nesse trabalho, né, que vai ter que compartilhar com a equipe. Mas veja, Júlia, que aqui, e colegas, né, aqui tem um ponto que o Rodrigo traz e que a Ana traz, que me parece que voltamos lá a dois elementos, assim. Primeiro, a nortear o objetivo do estudo, que pode, como o Rodrigo falou, ser redimensionado, né? E o segundo,
buscar algum tipo de alinhamento de argumentação teórica que faça valer, se for o caso, né, esta comparação ou esta relação de uma escala que vem de uma abordagem contingencial, como a professora Ana comentou, né, com uma abordagem que efetivamente vai remeter a características individuais, né? Ainda que não seja, né, o Big Five não seja originário da teoria dos traços, mas ele ainda assim recai sobre esta perspectiva, esta abordagem de liderança que se concentra no entendimento do indivíduo líder para compreender o processo de liderança. Então, uma boa oportunidade também e uma difícil escolha, me parece, nesse processo aí para o artigo de vocês. Sim, e como eu falei, assim, né, eu até não tenho muita arcabouço, assim, teórico, né, para poder discutir mais, né, e infelizmente, assim, realmente eu acabo focando meu foco é em outra área, né, por conta da minha linha de pesquisa, do projeto de doutorado e tudo mais, mas eu acredito que seja uma discussão bem interessante, assim, para se fazer entre os integrantes do grupo, né. Não se preocupa, depois pode ficar com o nosso e-mail, não é? Qualquer coisa que precise. Não é da Sim. área, sai da área, não se preocupe. Pode não ser especialista top, ninguém aqui nesse grupo é top. Estamos todos a aprender. Não Sempre aprendendo, né? E, Exatamente. Júlia, o protagonismo de vir e sustentar a apresentação de todo um grupo, isso já vale muito, já fala muito de competências de um pesquisador que com certeza tu está construindo. Sim, verdade. Obrigada. Não se Júlia, preocupe, Júlia. Yeah. eu queria só exemplificar um pouco melhor a minha fala com a dimensão de relacionamento. A dimensão de relacionamento, por exemplo, é uma dimensão. Está caindo. Oi, gente, eu voltei agora. Agora, sim. Eu fechei a Sim, tela, que eu acho que vai ficar mais. Isso. Eu vou tentar ser bem breve. Eu estava falando que as dimensões, da forma que elas foram divididas, elas estão utilizando para a definição das dimensões, tanto traços de personalidade do Big Five, algumas dimensões mais de um ao mesmo tempo, como também traços que fogem da dimensão da personalidade e vão mais para a dimensão da teoria de interesses, tá? E objetivos. Por exemplo, o traço de relacionamento ele está diretamente atrelado à característica de amabilidade, que é um traço de empatia. E eu acho que uma pequena abordagem, só comentando de como essa escala foi construída à luz dessa nova teoria, que hoje em dia é amplamente aceita, de forma breve na parte de metodologia, já poderia trazer uma maturidade bem maior para o projeto. Rodrigo, desculpa, eu entendi que a escala tinha sido construída por outros autores, não é? E não pela Júlia e pelos colegas. Foi isso que eu entendi. Portanto, ela neste momento, para estar a dar um enquadramento teórico. Mas é uma escala de 2004 e a teoria do Big Five avançou muito desde 2004 até aqui. Então, para ela não ficar muito suscetível a críticas de, por exemplo, essa escala você usou, não tem uma validade preditiva, ou críticas em relação à escala, se ela pegar a escala e trazer a luz do Big Five, então conseguir correlacionar como essa escala se relaciona com o Big Five, já vai trazer uma robustez metodológica para a escala, por mais que ela possa ser criticada. Eu acho que agora, para ela fazer isso, não podia ser só do ponto de vista teórico. Ela tinha que ter também recolhido a avaliação de coisas ligadas ao Big Five, porque estar só a fazer ali a correspondência com a teoria, se não cabe nos seus objetivos de pesquisa, se não cabe naquilo que é depois as análises que ela vai fazer de resultados, pode estar a fugir um pouco. Agora, na discussão dos resultados, sim, pode, na minha opinião,
fazer relação com traços de personalidade, mas também com outras coisas, como, por exemplo, a teoria da autodeterminação. Porque falava ali da questão da liberdade e da competência, não é? Falava, não é? Pode ir buscar essa teoria de Deci e do Ryan, das necessidades psicológicas de autonomia, competência, não é? Mas pronto, depende de quais são os objetivos de pesquisa da equipa da Júlia. Entendi. É porque, na minha visão, seria possível fazer uma relação teórica simples, porque os próprios termos utilizados para a definição dessas 4 dimensões do autor já podem ser diretamente relacionados aos termos que os próprios autores do Big Five usam para delimitar os traços, entendeu? Acho que seria mais uma questão de comentar sobre que a teoria existe, que você sabe que ela existe e que você não optou por usar ela. Alguma coisa nesse sentido, falando metodologicamente. Bem, acho que a Júlia fica aqui com sugestões com sementes que vai explorar, não é, Júlia? Isso, com certeza. Ok, acho que podemos avançar, né, nas outras questões que têm a ver com a amostra e o tipo de, de informantes, que no caso é o autorreporte, né? O próprio líder é que se avalia a si mesmo naquilo que tem a ver com o estilo gerencial e as oportunidades de aprendizagem, não é? Como é que a Júlia vê isso? Sim, qual que seria a pergunta? Porque eu acabei... Em que sentido tu quer dizer? Porque quando nós estamos a avaliar qual é que é como é que o estilo gerencial facilita ou não as oportunidades de aprendizagem para os subordinados, não é isto, Júlia? Entendi bem, não é? Isso, são questões das duas escalas, né, no caso. E os respondentes foram os gestores. Foram os estudantes são estudantes, né, são estudantes de graduação que fazem parte das empresas juniores que têm cargos de liderança, né? Portanto, são líderes, eles. São Os líderes. respondentes são líderes. Portanto, eles estão a responder sobre eles mesmos, não é? Isso, sim. Aquelas 19 questões mais 13 estão a falar sobre si mesmos, não é? Sim, sim. A minha pergunta é, por norma, quando nós nos autoavaliamos em todo o mundo, por norma, nós nos avaliamos muito positivamente. Né? Quem diz isto não é a Ana Rocha, são os estudos sobre avaliação de desempenho, por exemplo. E a questão é, as medidas de autorreporte, ou seja, eu me avalio a mim mesma quanto ao meu estilo gerencial ou as oportunidades que eu dou de aprendizado, como eu me autoavalio tem limitações, não é? Como é que vocês tentaram, ou se é que tentaram, colmatar essas dificuldades? Porque esta é uma das limitações do estudo, não é? Sim. No sentido daí que se traz do método, seria do HP para ter essa ordem de importância desses fatores, né? Então, a partir dessas respostas que os estudantes fizeram, a gente utilizou esse outro método para verificar essa escala de importância que se tem desses fatores, né? Mas, assim, eu não lembro de ter tido alguma discussão nesse sentido, por ser uma autoavaliação, né? Realmente, assim, nós não trouxemos nenhuma consideração sobre isso, acredito, ali no trabalho, não. Um exemplo, eu como gestora posso dizer, não, eu dou a oportunidade de aprendizado para todo mundo da minha equipa. E quando vamos ouvir os subordinados, eles vão dizer, não, isso não é verdade. Eu própria, como subordinada, já trabalhei num contexto que o meu chefe, a palavra é chefe, só dava oportunidades de aprendizado a uma pessoa da equipa, a uma pessoa. É isto que eu estou a querer também trazer aqui, que é uma das limitações do estudo que vocês podem referenciar lá, como uma das limitações de estudos futuros, que é trazer também a perspectiva dos liderados. Porque os líderes, por norma, vão tender a avaliar-se muito positivamente, não é? Mesmo usando Sim, várias entendi. estatísticas, não é? Parece que essa sugestão, né, Ana, pode ser até para um estudo futuro, ou seja, não tem como contemplar nesse momento, mas assim fazer esse destaque nas considerações finais do trabalho, indicando, né, que a pesquisa pode ser expandida com a investigação da heteropercepção, né, enfim, ou seja,
de Isso. liderados desses líderes júniores ou eventualmente de outros atores que se relacionem com eles, né? Isso, e Exato. contrapor esses resultados, né? Realmente acho que fica bem interessante, sim. Sim, Uhum. entendi o que, como uma limitação que se tem, né, no trabalho. O que realmente até a gente não colocou, né, sobre isso, assim, até não tinha, eu tinha achado que você quis dizer no sentido que a gente tinha colocado, né, mas realmente acho que é uma questão também bem relevante para a gente Uhum. fazer, sim. Estudo futuro. Uhum. Uhum. Ok. Depois acho que pode ser interessante buscar a teoria da autodeterminação de Deci e Ryan, porque os seus resultados, ah, quando me disse que o item mais alto tinha a ver com a liberdade e que o líder dá conforme a autonomia das pessoas, tem tudo a ver com a autodeterminação, não é? E necessidades psicológicas. Aqui é mais uma observação ou uma sugestão. E por fim, a questão que tinha a ver com explicar-nos aquele resultado da questão que tinha o resultado mais baixo. Eu fiquei um pouco intrigada. Queria perceber melhor porque que aquilo era o mais baixo. Talvez se a Júlia pudesse nos recordar, a todos aqui podermos. Não sei se Sim, era o. dentre as variáveis ali investigadas, essa foi a que teve menor importância, né, na análise desses respondentes. Aí, nesse sentido, a partir desse método que a gente utilizou, essa foi uma das variáveis que teve menor relevância para eles, assim, nesse sentido. Pode nos recordar, ler mesmo, por favor, Júlia? Qual foi ela? Sim. Sim, a menos importante. Deixa eu só colocar aqui, Uhum. que eu também não, de cabeça assim, eu não lembro. Foi o tarefa, que se justifica pelo fato dos colaboradores acreditarem que os seus líderes passam as tarefas, metas e objetivos de forma clara. E outro subcritério também que foi menos priorizado, no caso, é o que se relaciona a preparar o membro para atividades mais complexas. Então, no caso, a gente relacionou aqui, já que os empresários júniores são estudantes e voluntários, possuindo além de suas atividades e tarefas, outras tarefas, né, da sua graduação. Então, no sentido que esse resultado pode corroborar com que os membros dessas empresas juniores têm muito interesse pela aprendizagem técnica, mas deixam de lado algumas questões críticas e complexas. Ok. Então, pelo que percebi, tem a ver com o facto de estarem no estágio, não é isto? Isso, na sua graduação, né? As Graduação. outras atividades de graduação. As palavras não são iguais no português de Sim, Portugal, sim. desculpa. E, portanto, daí a explicação que dão é que como são tarefas complexas, que eles estão à espera, tipo, ou como estou na graduação ainda, não estou na expectativa de fazer essas tarefas complexas, não é? Isso, nesse sentido. Pronto, certo, entendi. Obrigada, Júlia. Então, este pode ser do estudo futuro a fazer, porque a vossa amostra, e como disse, e disse isto numa das limitações que são empresários júniores, não é esse o termo? Isso. Exato, São exato. estudantes, né? Dá para se dizer assim. O foco, Exato. né? Acabou Uhum. Isso depois vai variar conforme a senioridade dos participantes, não é? Pronto, eu terminei Sim. aqui também já os meus comentários. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço. Desculpa por não ter também conseguido sanar todas as dúvidas assim de forma mais clara, né? Mas eu anotei todas as considerações e vou levar para o grupo para que a gente possa discutir, né? Okay. Não sei se os colegas do outro painel, do outro artigo querem também comentar alguma coisa. Podem fazer uma pergunta? Júlia, Alguma eu tenho só mais um comentário sobre o seu artigo na parte final, que eu observei que vocês identificaram as características desejadas, né, pelas pessoas, e eu acho que uma vez que vocês tenham conseguido atingir esse objetivo, uma possível pergunta futura poderia ser identificar quais são as características existentes. E até seriam dois trabalhos que iriam entrar em complementaridade. Se vocês mapeiam o que eles querem e mapeiam o que existe, pode ter um
uma validade ali acadêmica nessa conjunção, nesse trabalho de entender o que existe de personalidade não, dos traços de gestão que vocês trouxeram. Sim, sim. Muito obrigada, Adri. Já anotei aqui também. E aí, o Alfredo, o Bruno, o Felipe, a Tamara, querem fazer alguma pergunta, sugestão? Eu achei super interessante, achei legal a discussão que acabou gerando, que eu não tinha imaginado que ia gerar tantos pontos, né, super relevantes, assim, e acho que faz todo sentido, achei legal também a conexão com o Big Five, então acho que tem boas oportunidades aí, acho que e é muito nessa linha, né, de ter sugestões para abrindo caminhos, né, então acho que vai ser nessa linha também o nosso artigo também. Ah, ok. Obrigada, Alfredo. Então podemos passar para a discussão do próximo artigo, não é? Bem, eu super amei ver todo mundo lá na tela, não é? Porque, no caso, a Júlia foi a corajosa, não é? Que apareceu sozinha, que veio discutir sozinha, mas super amei todo mundo lá no vídeo e todo mundo aqui, não é? Isso é equipa mesmo, gostei. Parabéns por isso, tá? Achei interessante o vosso estudo e ver que no Brasil estão preocupados com isso. Nós aqui em Angola devíamos ter isso aqui, porque temos sérios problemas por causa da crise mundial e crise de petróleo. A nossa economia quase toda ela tem a ver com petróleo. Sempre que o petróleo vai abaixo, ficamos todos a sofrer. Então, a educação financeira, ou melhor, a alfabetização financeira é super relevante, não é? Bem, todo mundo está a sofrer de inflação, não é? Não só Angola, não é? Ora, bem, eu gostava de dizer que super amei ver todo mundo ali na tela, mas também gostaria de ter visto uns slides. Tudo bem que, por um lado, eu já estou muito cansada de ver slides, toda hora, slides, mas só para estruturar a nossa visualização, porque às tantas eu senti-me um pouco perdida. Havia momentos que já estava perdida, não é? Agora estou como a Júlia, eu também não sou desta área de educação financeira, não é? Eu sou de psicologia do trabalho, de recursos humanos, e ficava um pouquinho perdida, não é? Porque o slide fica tipo uns tópicos só ali, tipo cábula, não sei se essa palavra se usa no Brasil, cola, não é? Sim. Em que nós vamos vendo só ali os tópicos e eu ficava um pouquinho perdida. Então, talvez essa sugestão de fazer essa apresentação, não é? Com slides, senti falta da caracterização da metodologia da vossa amostra, dos instrumentos de coleta de dados, porque isso aí é que vai trazer muito daquilo que o Rodrigo também falou, da robustez e do reconhecimento científico do trabalho, porque ali está o coração da pesquisa, não é? Ali é que nós podemos depois replicar. Imagina que vamos replicar isso aqui em Angola, era engraçado, não é? E aí nós precisamos de saber como é que vocês fizeram aí no Brasil, qual foi a metodologia para que podemos replicar aqui igual. E se tiver esse interesse, posso falar com os colegas da Faculdade de Economia. Não é a minha área, não é? Mas se tiver esse interesse, pronto. Portanto, gostava que nos caracterizassem aqui a metodologia, porque isso vai influenciar imenso a interpretação dos resultados. De igual forma como a Júlia falava que são estudantes de graduação, só sem gestores séniores de petrolíferas não tem nada a ver, não é? De certeza que os resultados da Júlia não iam ser os mesmos se fossem gestores séniores, não é? Então, por favor, nos caracterizem a metodologia, a amostra, instrumentos. Depois, por fim, gostava que discutissem um tópico que é, vocês falaram, um dos resultados foi o aumento do conhecimento, não é? Do conhecimento em matéria financeira. Agora, esta pergunta que eu tenho é conhecimento versus competência. Como a história de fazer regime. Todo mundo sabe. Chocolate, gorduras, carboidrato, né? Todo mundo sabe que carboidrato engorda, que chocolate engorda. A minha questão é, este gap que existe aqui, conhecimento versus competência, ou intenção versus comportamento, teria sido interessante, agora já não dá, mas fica para os estudos futuros, eventualmente, estudar o comportamento em si, não é? Ver o comportamento das pessoas. E, por exemplo, depois do treinamento,
Qual é a sua taxa de poupança mensal? Bem, não sei, não é a minha área de especialidade, não é? Mas estou aqui a pensar, porque aí já vamos medir coisas mais, indicadores mais objetivos do que além do conhecimento, não é? Deixo-vos este desafio aqui para estudos futuros e por agora eu não tenho mais questões, precisamente porque eu não sou especialista da área e senti falta dos slides, para poder também vi o artigo, sim, mas aqui depois... Pronto, é isto. Passo também a palavra à professora Patrícia, ao Rodrigo. Quer comentar, Rodrigo? Ou eu posso pegar essa carona? Vai lá, Patrícia. Então, também acho que faço eco a muitas questões que a professora Ana falou. Por um lado, foi muito bom ver vocês no vídeo e os 4 aqui também presentes, que nos dá aí uma chance, né, de ainda entender um pouco mais e melhor sobre o trabalho. Também não é a minha área, porém, eu acho que é muito adequado que vocês tenham trazido esse trabalho para esta área, né? Talvez o que pudessem ter enfatizado mais, né, na linha do que a professora Ana trouxe, em que medida que a educação financeira reverbera para, por exemplo, né, o capital humano dentro das organizações, né, o quanto que isso pode impulsionar este lugar de trabalhador nos diferentes contextos e mercados. Então, esse é um ponto, assim, eu vejo muita aderência, assim, do tema de vocês com a área de gestão de pessoas, mas penso que poderia ter sido melhor explorada esta conexão, né? Isso deveria ter vindo um pouco mais explícito no trabalho, né? Um outro fator na mesma linha é enfatizar o quanto que o trabalho de vocês, que este produto que vocês, esse artefato, né? Vocês não chegam a falar em artefato, mas eu acho que é isso que vocês produziram em última análise. Ele, por exemplo, responde, atende, conecta-se aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Acho que é um tema aí que tem muito a conectar com esta importante questão que hoje na academia é sempre bem-vinda, né, de ser retomada e exaltada nos trabalhos. E assim, eu fiquei muito curiosa para ter assim uma palhinha, entender um pouco melhor também como é que é a tela, que modelo é esse, de que forma as pessoas foram sensibilizadas para interagir com esse modelo, responder, né? Se isso foi trabalhado longitudinalmente ou se foi um momento único de exposição das pessoas a esse modelo para a educação financeira. Então, mais ou menos por aí, assim, que eu gostaria de trazer nesse momento e seguir conversando com vocês. Uhum. Não sei se o Rodrigo quer comentar, a Júlia também, que está aqui interagindo na sessão, né? Eu estou precisando pensar um pouco para comentar de forma correta, porque não é um tema que eu domino com tanta propriedade. Mas eu estou elaborando alguma coisa aqui. Eu achei bem legal, assim, também. Não tenho muito conhecimento sobre a área, mas eu concordo também com o que as professoras comentaram, e principalmente com o que a professora Ana falou da questão do método, principalmente, assim, porque pela curiosidade, né? Claro que pela questão metodológica, para dar uma maior robustez para publicação futura, mas também, principalmente, pela questão de entender, já que é um projeto muito bacana, como que funciona realmente, né, todos esses detalhes. Então, acho que também nesse sentido, como uma maior motivação de explicar, por aqui os leitores, eles também entendam, né, compreendam realmente como que foi colocado em prática todo esse processo. Legal. Bom, primeiramente vou agradecer a todos os comentários. Eu acho que foi super pertinente. Acho que todos os comentários eles estão muito em linha com o que a gente também enxerga de melhorias. E muitas delas foram propositais. E eu vou explicar um pouquinho do porquê que é proposital, né? Então, antes eu vou me apresentar. Eu sou Alfredo, eu sou aluno do mestrado da FEA USP, da parte de gestão de pessoas, né, com foco na parte de desenvolvimento de pessoas. Então, o meu foco está sendo em programas de educação financeira. Em 2021, eu assumi como coordenador do SOF, o Serviço de Orientação Financeira. O Serviço de Orientação Financeira
ele é um curso, um programa de extensão da FEA, em parceria com a FIP, onde a gente tem uma estrutura de um assistente administrativa, 3 estagiários, um professor coordenador e um aluno de mestrado coordenador e alguns voluntários para aplicar, né, para atender a comunidade em termos de orientação financeira. Então, em 2015, essa instituição foi criada e a gente começou a fazer diversos atendimentos. Em 2021, né, com o contexto de pandemia, mudança e tudo mais, eu acabei saindo do Itaú, onde eu trabalhei por muitos anos, né, na área, inclusive, de gestão de pessoas, e antes tinha sido na área de finanças, então acho que acabou naturalmente indo para essa linha de educação financeira. E quando eu cheguei no SOF, eu olhei para o SOF e falei assim, gente, por exemplo, é muito lindo isso que a gente faz, né, de dar orientação financeira para a comunidade. Eles já tinham atuado, eles já tinham atendido mais de 1.000 pessoas em 2000 até 2020. E eu falei, pô, é muito legal isso, é muito bacana, mas está faltando algo, não está conversando com a literatura ainda. Então, a gente faz orientação financeira, que são 2 encontros, com o primeiro encontro com o objetivo de entender a situação, né, do cliente, ter uma escuta mais ativa. Voltamos para casa em grupos, né? A gente tenta trabalhar em cima de um relatório e marca um segundo encontro para essa pessoa, para a gente dar algumas orientações, né? Colocar alguns pontos importantes para que ela possa tomar alguma decisão específica. Então, quando a gente começou, né, com esse projeto, eu olhei e falei assim, bom, a gente não está conversando muito com a literatura. E aí eu conversei com a equipe, todo mundo concordou, e a gente foi atrás, né, de fazer alguns levantamentos, até que a gente percebeu que a literatura tratava de alfabetização financeira, sendo um construto composto por conhecimentos, por atitudes e por comportamentos financeiros. Entendido. Aí, quando a gente olhou para esses construtos, a gente olhou e falou assim, pô, que legal, o que a gente faz aqui é só uma parte da alfabetização financeira. A gente só faz a orientação financeira, que ela é para sanar a deficiência na atitude financeira da pessoa. A pessoa chega com uma dúvida, a gente elocubra algumas posições e dá algumas orientações. Só que isso não era suficiente, porque as pessoas chegavam com muitas dúvidas genéricas, sem um conhecimento financeiro adequado, sem um nível de alfabetização financeira adequado. Então, a proposta, né, o que a gente trouxe aqui é realmente essa criação de uma metodologia soft que é baseada nesses 3 construtos, onde agora a gente, no primeiro construto, que é o conhecimento financeiro, a gente criou uma jornada de aprendizagem, um curso de educação financeira de 23 dias. Para as atitudes financeiras, né, para o construto de atitude financeira, a gente manteve a nossa orientação financeira. E para o posterior, né, a gente começou a perceber que o engajamento das pessoas num processo de aprendizagem financeira é importante no longo prazo. Então, não fazia sentido a gente só acompanhar o curto prazo, como até a professora Ana comentou, de pegar indicadores futuros. Então, a gente falou, não, legal, vamos fazer um acompanhamento justamente para pegar esses dados. Então, a gente montou, bom, vamos criar essa estrutura, né, onde a gente acopla os nossos serviços com uma metodologia da literatura e vamos começar a mensurar isso por meio de 2 formatos. Questionários psicométricos, então existe já um questionário validado, né, aqui no Brasil, com algumas escalas que são bem robustas, né, e aí a gente também aplica eles em diversos momentos desse desenvolvimento de pessoas. Então, o nosso foco aqui ele acabou não sendo somente na parte financeira, e sim no desenvolvimento da pessoa como um todo, e por isso que a gente entra muito na questão da gestão de pessoas. Concordo com o Excelente, ponto mega pertinente. Entendi. Acabou sendo um corte, não é? De tudo aquilo que vocês fazem. Exato. Ok, obrigada. E aí, dando continuidade, né? Então, o porquê da gente fazer essa participação em grupo, né? Porque um dos nossos principais pontos é a gente desenvolver os próprios alunos de graduação, que são eles que dão os atendimentos. Então, eu fiz com que eles fizessem a apresentação. E por que não tem slide? E por que ainda não tem slide? Porque quando a gente fez a apresentação, o vídeo, a gente achou que era só um vídeo introdutório para apresentar o nosso trabalho, não que já era a versão final. Tanto que a gente estava se reunindo essa semana para fazer a apresentação e eu falei para eles, gente,
já foi gravado o vídeo, vai ter que ser assim mesmo, vamos conversar com eles nesse formato. Ok. Então, mas também concordo com vocês, que a gente tivesse vindo para cá e ter mostrado, né, de fato, com mais profundidade, acho que ficaria mais fácil de entender. Uhum. É, os recortes que a gente fez aqui, justamente esse vai ser o artigo mais básico que a gente tem. A partir de agora, a gente está construindo as análises quantitativas. Então, eu faço a apresentação da minha dissertação do mestrado na segunda-feira. Por isso que eu também não publiquei ainda os resultados Ok. quantitativos. Ok. Bora, então, Alfredo, boa sorte. Alfredo, boa sorte e também gostei de ver que, pelo que percebi, o Bruno, a Tamara e o Filipe são de graduação, é isso? Super amei também jogar eles para o... assim A boca do mesmo, novo. isso. Assim é que se aprende mesmo. Yeah. Alfredo, Acho que tem só alguns pontos também que eu queria comentar também. É, a professora Ana comentou também de Angola, né? Professora, Sim. seria um sonho, na verdade, a gente fazer uma parceria, porque o objetivo do meu doutorado, inclusive, era fazer uma análise da jornada soft em Portugal e na Angola. E eu tentei ir para Angola fazer uma parte do meu mestrado lá, mas acabou que a USP não tinha nenhuma parceria, eu acabei indo para a Suíça. Mas acabou mudando os planos, foi ótimo, Isso é mas eu super. quero muito ir para aí, talvez, no doutorado. Que bom que estamos aqui a Olha entrar aqui só. com o contacto. E sabe, nós é muito raro ter estudantes que venham estudar aqui. E nós temos agora intercâmbio, duas estudantes brasileiras na graduação de psicologia. Duas brasileiras, não Que é, legal. é mais habitual e nem pessoas daqui. Não vamos ficar super felizes. Eu posso fazer a ponte com a Faculdade de Economia e Gestão. Perfeito. O pessoal vai ficar feliz, sem Vou te problema. mandar um e-mail, professora. Sim, sim, sim. Tá bem. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, tá bem? No chat. Ótimo. Ok. Alfredo, licença, Rodrigo? queria fazer um Rodrigo. comentário, por gentileza. Eu tô sem vídeo só por causa da internet, tá? Cara, a única coisa que eu tava até verificando aqui, mas o uso da escala psicométrica que vocês utilizaram, eu não sei se ela foi efetivamente traduzida pela Potters 2016. Eu verifiquei aqui, no artigo da Potters 2016, ela cita que a escala já tinha sido traduzida por um outro autor brasileiro, e eu achei o arquivo desse outro autor brasileiro que fez a tradução da escala, e é uma escala realmente psicométrica, mas tanto no artigo do autor brasileiro que primeiramente traduziu, quanto no artigo original publicado americano, eles focam muito no comportamento de compra compulsivo. Eu não acho que isso invalida o uso da escala, mas eu acho que vale, em vez de citar Potters, citar o primeiro autor brasileiro que fez a tradução, porque até a Potters, no próprio artigo dela, ela não cita que ela traduziu, e citar o autor brasileiro que primeiro traduziu, e citar que vocês sabem que é uma escala principalmente utilizada para identificar comportamento de compra compulsivo, mas vocês identificam que o uso dela também é válido no sentido de vocês. Tá. Ô, Rodrigo, eu acho que são algumas escalas. Ela é uma outra escala. Pode ter confundido as datas, mas eu acho que ela tem uma de 2015 que é utilizada. Posso até ver como que ficou no artigo, deixa eu ver certinho. Mas é um outro. Qual que é o nome da escala que você está utilizando? Porque tem várias escalas que foram feitas, né? Ó, você falou, para que fosse possível analisar o impacto evolutivo da trilha de aprendizagem, página 8, no último parágrafo, foram aplicados os questionários psicométricos de conhecimentos, atitudes e comportamentos financeiros, adaptados e traduzidos por Potters et al. 2016. Tá. Eu vou Tá? verificar aqui certinho e daí a gente olha nesses artigos. Mas obrigado, Rodrigo. Eu Bom acho que ponto. é um comentário bem pontual mesmo sobre a forma que tá escrita, mas eu fui fazer a busca disso e parece que Potters não fala que ela traduziu. No artigo de 2016, ela cita um outro autor que foi o tradutor original brasileiro, e se vocês efetivamente usaram esse que traduziu originalmente, é um artigo que fala especificamente para identificar comportamento de compra compulsivo, focando ali na identificação das patologias de comportamento compulsivo de compra. Então, se foi Mas esse não é questionário essa mesmo, escala, não. entendi. Não é essa escala, é outra escala. Mas este Eu não vou é o foco verificar. do trabalho deles, não é? Não é o foco do trabalho da equipa.
Não. Não, era outro, o foco era em conhecimentos, atitudes e comportamentos. E aí ele Exato. fala sobre taxa de juros, é outra escala. A gente pode ter se confundido aqui na hora de colocar a referência, mas eu vou verificar certinho. Beleza, Uhum. Alfredo. Perfeito. Pessoal da equipe, vocês querem falar alguma coisa, complementarem também? Eu acabei Eu falando aqui também, porque eu falei, eu não, nem apareci no vídeo, né? Deixa eu mostrar que eu fiz alguma coisa também, gente. É o entusiasmo típico de quem fala dos filhos, não é? Esse projeto é um filho, não é, Alfredo? E, portanto, eu fiquei bem esclarecida. Não sei, Patrícia, não, a professora Patrícia, se quer comentar mais alguma Minha coisa. parte, só agradecer aí, né, na tua condução, a do Rodrigo, e também o bom espaço de debate que a gente teve aqui, né? Às vezes a gente pode incorrer no risco de automatizar apresentações em congressos, né? Ainda mais quando eles são remotos, assim, não é tão difícil da gente ver algum esvaziamento, e quando a gente vem para uma sessão onde realmente temos a oportunidade de discutir, de trocar ideia, né, de convergir, de divergir. Isso é inspirador, é animador, nos dá mais força para pensar o SEMEAD 2024 aí, né? Obrigada e obrigada, Ana, que eu sei que teu horário aí em Angola não está tão simpático quanto ao nosso aqui nesse momento. Mas vocês são simpáticos, então vale a pena. Gostava de dizer também, dar os parabéns à equipe, porque vocês uniram extensão e pesquisa. E muitas vezes faz-se extensão, mas não se faz pesquisa sobre essa extensão. Isso é muito positivo, que foi algo que o Alfredo citou, né? Ele explicou que foram também tentar fazer essa ligação, porque muita da extensão... Eu ontem estive numa banca de mestrado e fiquei aborrecida porque ouvi uma colega de Sociologia a dizer que a investigação não deve resolver problemas sociais. E fiquei mesmo aborrecida quando saí dali. Devemos resolver problemas sociais e a extensão está aí para isso também, fazer pesquisa disso é fundamental. Então, dar-vos os parabéns também por isso, está bem? Obrigada a todos. Bom, pelo meu lado, só um complemento pontual. Primeiramente, novamente, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade. É um enorme prazer poder estar aqui no SEMEAD, poder estar apresentando esse artigo. E assim, realmente, só tenho a reforçar que, de fato, esse artigo é um marco histórico do SOF para a nossa história desde 2015, porque é o primeiro artigo que a gente está publicando, que a gente está apresentando, né, em um seminário. Assim, e esse artigo também ele se alinha muito com o propósito que nós temos tido também, sobretudo recentemente com o Alfredo, depois que ele assumiu a liderança do SOF, que é realmente da gente se tornar um laboratório financeiro, de educação financeira. Então, assim, da gente continuar com os serviços, né? Claro, com certeza que realmente é essa a nossa razão de ser, ajudar a comunidade, trazer a orientação financeira, trazer o acompanhamento a longo prazo, para que a gente consiga também atuar nos comportamentos financeiros, de trazer também essa literacia, de trazer esse conhecimento para as pessoas sobre a educação financeira, mas também, como a professora Ana bem disse, de trazer toda essa extensão, esse trabalho que a gente tem realizado para a área da pesquisa, na esperança de que, com a metodologia que a gente tem aplicado, a gente também consiga dar luz para pessoas que também atuam nessa frente, que também têm projetos com esse mesmo enfoque e que também têm esse compromisso, esse grande propósito de mudar a vida financeira das pessoas. Porque, no final das contas, a educação financeira ela tem um poder transformador, ela significa também qualidade de vida e bem-estar para a vida das pessoas. E é essa também a importância da gente atuar nessa frente, de trazer o conhecimento, de fazer com que as pessoas cuidem melhor de suas finanças, de entender a importância de uma relação saudável com suas finanças para realização de sonhos, para planejamento financeiro a longo prazo, para conquista de bens, para, enfim, quaisquer eventos que estejam sendo organizados na vida dessas pessoas. Então, realmente, só tenho a agradecer também pelos apontamentos que foram realizados. Sem dúvida, a gente vai continuar esse trabalho, como o Alfredo disse. Esse é o primeiro artigo, o artigo mais simples, talvez, o mais geral, que a gente conta um pouco da nossa história, conta um pouco daquilo que tem sido realizado,
mas que também a gente tem esse propósito, essa grande missão, esse grande desejo de trazer artigos também futuramente com maior grau de profundidade e que a gente consiga também, de fato, dar a nossa contribuição. Então, professora Ana, professora Patrícia, novamente, muito obrigado. Obrigada a nós. Alfredo, já estou vendo aí o meu primo Bruno e a minha prima Tamara, né? E o Filipe, eles são Rocha, né? E o Bruno Sim, dando tem 2 palestra, rochas, não é é? verdade. Não é? Dando palestra sobre isso, eu própria já estava curiosa de ouvir, não é? Porque ele tem boa habilidade de comunicação e de captar a atenção, não é? Uhum. Bom, bom. Que ótimo, que esse encontro, então, hoje reverbere muito mais, né? Seja lá no trabalho da Júlia, seja no trabalho Exato. do grupo aí, do Alfredo. Quem Uhum. sabe a gente não estabelece mais uma ponte, né, Ana? Brasil e Angola, vai ser muito bom. E Portugal, né? Porque aqui um breve parênteses, eu e a professora Ana nos conhecemos por intermédio de professores portugueses que são muito queridos e muito amigos lá de Coimbra e Évora, né? Então, Exato. a gente Então, vai nos conhecemos expandindo em aí o Coimbra. network. Nos conhecemos em Coimbra. Já. Isso. Tá bom. Obrigada a todos. Bem, Acho que Rodrigo, não sei se o Rodrigo quer dizer alguma coisa antes de fecharmos. Perfeito. Eu só vou botar novamente o link, que é o link para todos vocês fazerem a avaliação dessa sessão, por gentileza, Ok, no comentário final. pronto. Então, professora Patrícia, acho que podemos fechar, não é? sim, Ok. sim. Pronto, agradecer a todo mundo por terem estado aqui, pela discussão, pela a humildade que todos nós, de alguma forma, mostramos e a abertura para discutir. Estamos todos a aprender, todos. Não importa, Júlia, se me puser a fazer algo da sua área, eu não vou ser nada competente e não ia ter a sua coragem de estar aqui a falar. E o entusiasmo do Alfredo de falar assim, como fala de um filho, não é? E toda a equipa, por ser uma equipa de verdade, não é? Pronto, obrigada a todos, ao Rodrigo, à professora Patrícia. Desejo tudo bom para vocês aqui deste lado do Atlântico. Um abraço para todo mundo aqui de Angola. Um abraço, Tchau. pessoal. Muito Obrigada, obrigada, Muito Ana. obrigada. Obrigada, Rodrigo, a Tchau. todos. Abraço, Sucesso aí nos obrigado. trabalhos. Abraço, Boa tchau. sorte Tchau, no tchau, um abraço. mestrado, Alfredo. Tchau, boa Obrigado, sorte, Alfredo. professora. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado, Tchau. gente.